Olá, você está na comunidade Atma. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista, terapeuta, estudioso aqui na comunidade. Hoje falaremos sobre a construção de sistema de crenças, como que podemos nos libertar de comportamentos negativos para desenvolver comportamentos melhores. Bom, essa aula de hoje ela vai ser um pouquinho mais profunda, então vos peço paciência. Vou falar mais devagar para poder ter um entendimento mais aprofundado, né, sobre esse assunto que vamos tratar aqui. Algumas questões vamos relembrar, né? Como já havíamos conversado, a questão de um trauma, ela passa a existir em decorrência de vários fatores, como por exemplo a questão ambiental, as emoções e a percepção. Percepção. Vejam, a questão ambiental, ela traz a questão do lugar, né? Onde aconteceu, de que maneira que isso se construiu. Questão de familiares, questão de ambiente de trabalho, amizades. Então tem toda uma ambientação onde foi construído um cenário, uma experiência de vida. Entenda cenário não como uma ilusão teatral, mas como uma circunstância, um fato ocorrido ali. As emoções é aquilo que foi despertado pelo indivíduo que viveu aquilo. E essas emoções, elas seguem uma linha de percepção. Vejam, uma pessoa que não tem consciência ou não tem um mecanismo ativo de, por exemplo, um abuso de autoridade, ela não reconhece isso, ela não tem interação com esse mecanismo. Se ela sofre um abuso de autoridade, seja no trabalho, seja na família, ela não reconhece como tal. As pessoas falam, nossa, mas que você é boba, a pessoa tá te enganando ali, você não tá vendo. Às vezes, ela não tem repertório para poder reconhecer que isso está acontecendo. Se ela não reconhece, então, obviamente, ela não vai sentir coisas em relação àquilo. Vejam, existem duas formas disso acontecer, da pessoa não perceber. Ela pode ser ingênua, quer dizer, ela ainda não tem conhecimento das tramas desse mecanismo, ou ela também pode ser uma pessoa madura. Quando ela é madura, ela tem a percepção, ela sente algo relacionado ao que aconteceu, mas ela consegue dominar o que ela está sentindo. Então aí ela consegue impedir que isso se transforme em um trauma, certo? Então veja que o trauma ele é composto disso daqui. Tanto que quando você passa por uma terapia ou por uma questão espiritual, uma epifania, você percebe que quando o trauma começa a rachar, ele traz essas três questões, né? Onde aconteceu, com quem aconteceu, como foi, o que eu senti em relação ao que aconteceu e o que eu acredito, minha percepção, a minha interação em relação ao que aconteceu. Então, à medida em que você vai ressignificando esses parâmetros, você vai então superando esse trauma. E a grande questão de um trauma é que ele é uma energia pulsante. Então, ele tem uma assinatura energética, ele vibra. À medida em que ele vai sendo cultivado, e veja que um trauma muitas vezes ele é cultivado de forma inconsciente. Então isso acontece a partir da ignorância. O indivíduo ignora que ele está guardando alguma coisa ali que prejudica ele. Esse trauma vai se desenvolver. Como tudo na vida, as coisas evoluem de uma forma ou de outra. Então, quando ele vai evoluindo, ele passa a incomodar a pessoa que o detém ali. Esse incômodo começa a aumentar. E o que que esse indivíduo enxerga como uma alternativa do incômodo que isso daqui gera? É aí onde nós caímos no vício.
que nós já começamos a trazer aqui para vocês. Esse assunto do vício ele vai começar a ser mais explorado daqui para frente, porque nós vamos ter vários problemas relacionados a isso na sociedade, né? Então, quando o trauma fica forte, ele gera uma frustração, uma exaustão, um sentimento de que a vida é ruim. E assim, eu digo que isso daqui se ramifica com uma profundidade que vocês não têm ideia. Por exemplo, independente do trauma que uma pessoa passou, aqui a gente teria que pegar cada caso um caso, né? Teria que investigar o caso de cada um de quem tá assistindo, isso não dá. Mas, por exemplo, ela passou por um trauma na amizade, ela parte do pressuposto de que não há amizade verdadeira. Isso prejudica tudo, porque ela deixa de confiar nas pessoas. Se ela deixa de confiar nas pessoas, ela passa a pegar todas as tarefas para ela fazer. Ela já não confia mais no outro. Aí nasce um senso de competitividade. Então veja que uma coisa vai levando a outra, é um efeito dominó, né, que vai derrubando virtudes. Deixa de confiar, deixa de ter fraternidade, deixa de ter paciência. Então ela vai se afundando cada vez mais nisso daqui, porque o trauma está se desenvolvendo. Chega num ponto que fica tão insuportável que ela olha pra volta dela, meu Deus, não posso confiar em ninguém, essa sociedade não tem jeito, eu não consigo as coisas direito, nada é do jeito que eu planejei. Então, frustração, frustração, frustração. O vício cai como uma medida de anestesiar os efeitos. E o vício é uma rota de fuga, não é uma rota de enfrentamento. E sabendo disso, é importante que nós não julguemos esse mecanismo. Veja que o vício ele é como se fosse um furo numa panela de pressão. Ele está tentando dar vazão a uma coisa que está aumentando ali dentro. Esse processo, esse ciclo vicioso, é o que move a sociedade em grande maioria. Né? Dor, sofrimento, isso daí está cada vez mais claro. Então cabe uma consciência um pouco mais entendida que ela precisa transcender isso daqui. Veja, não se trata de castrar, né? Falar, eu vou me impedir, eu vou fazer o possível para não ter esses comportamentos. Se ela não entende as causas, ela vai criar um outro padrão que vai levar à mesma condição. Então ela precisa compreender o que está acontecendo, ter consciência, para que daí ela se aproprie dos próprios atos, para que daí sim ela não tenha motivos para chegar no vício, ok? Conforme já explicamos aqui também, existe um mecanismo básico em cada um de nós, né? Pessoas falam, "Eu penso, logo existo." Costumo dizer, penso, logo sinto. Então, por exemplo, se eu falo para você, olha, pense em algo que você gosta, você tende a sentir coisas boas. Se eu falo para você o nome de uma pessoa que você não é muito chegado, uma situação que você não gosta, você tende a sentir coisas ruins. Então, concordem comigo? Concordam comigo? Penso, já que a pouco eu já estou sentindo alguma coisa em relação ao que eu pensei. Então, isso daqui é um mecanismo de conduta. É aquela questão, né? Eu visualizo, dou forma. Eu sinto combustível para conectar as coisas. Então eu me movo para chegar até ali. Esse meu movimento, ele gasta energia. O que me impulsiona vindo daqui até ali é o que eu sinto. Se eu sinto coisas boas, eu tendo a seguir com mais facilidade. Mas se eu sinto coisas ruins, eu posso seguir também, mas é uma coisa mais capenga, mais mal feita. Então, o indivíduo que tem um emocional prejudicado, normalmente ele não consegue fazer as coisas com grande precisão. Fica uma coisa mal feita, precisa refazer, fica algum detalhe que passou batido. Então, os sentimentos, eles são fundamentais. Perceba, pensar é importante, sentir é importante, agir também é importante. Cada um desses itens isolados não são muito funcionais. Se eu só penso, mas não sinto nada, não faço nada, não realizo. Se eu só sinto, não penso muita coisa, não cultivo, não estratégia aquilo, não crio uma estratégia para aquilo, não me comprometo com aquilo, também não acontece. Se eu fico me movimentando sem saber para onde eu vou, o que eu quero, o que eu estou sentindo, ou onde eu quero chegar, também não é eficiente. Então, nesse ponto, temos que ter aí esse domínio sobre esses mecanismos. E para ter domínio, nós comentamos sobre eles. Agora,
Perceba uma coisa interessante. Conforme explicamos, o trauma ele vai se formando em decorrência daquilo que nós vivemos, não compreendemos, jogamos para o inconsciente. À medida em que vamos adquirindo consciência, aqui o que eu vou passar para vocês agora é um mecanismo mais que nós encontramos em profundos estudos religiosos, né? E aqui eu estou dizendo religião, religare, não estou dizendo igreja. Vamos transcender essa nomenclatura. A simbologia da cruz, ela não representa apenas o cristianismo. Ela tem um grande ensinamento para passar para nós, né? Muitas visões religiosas acreditam que nós temos a matéria e que nós temos o espírito. Ou seja, essa energia material é enxergada como a mãe, ou o yin, e essa energia espiritual é enxergada como o pai, ou yang. Vamos lá. A energia horizontal, energia material. Então, o corpo físico e os recursos que ele provê. Veja que, essencialmente, a energia feminina, ela não consegue criar, ela consegue expandir. Então, ela nutre, aquele sentido de mamãe, a nutrição, o desenvolvimento, o crescimento, para cultivar aquele ser, para que ele possa ir crescendo. Já a energia masculina, a energia yang, do espírito, ela sim cria as coisas. Então, quando dizemos cocriação, estamos nos referindo a uma energia mais feminina. Esse conhecimento aqui, ele é bem difícil de se perder. O que eu quero dizer para vocês? Energia feminina não cria, ela é capaz de reciclar. Por exemplo, quando você volta para trás e fica se lembrando de coisas do passado, se remoendo, ou quando você vai para o futuro, fazendo planos de coisas que ainda não aconteceu, veja que nada está sendo criado. Nós estamos reciclando memórias do passado ou tentando transformar coisas do futuro, mas ainda assim não existe uma energia que cria alguma coisa ali. Fica sempre num loop de sentimento. Aí você pode pensar, tá, mas a energia do futuro, eu estou criando um planejamento, eu estou ali imaginando como vai ser, não pode ser entendido como uma energia da criação? Pode, mas perceba que o indivíduo ainda não está naquele lugar, ele está aqui. Esse processo de ir para frente ou para trás acaba distraindo ele, tirando ele do momento presente. E é isso o que essencialmente um trauma faz, tanto um trauma quanto qualquer outro mecanismo que afete, né, a construção. Então, o indivíduo ou está distraído com o passado, com o futuro, perde o eixo do sentido do que é presente. Então, veja que esse movimento, ele é reciclagem, né? Estamos reciclando sentimentos. Agora, se o indivíduo fica sempre na horizontal, na vertical, perdão, o que que ele pode estar fazendo aqui nesse caso? Ele pode estar se submetendo a uma estrutura de um ensinamento profundo, independente de qual for, pode ser religioso, pode ser um curso que leva a um autoconhecimento, então ele vai para dentro dele, nas profundezas do inconsciente. Então aqui ele passa a buscar as coisas, tanto em si mesmo quanto no cosmos. E veja que esse movimento de subida e de descida é enxergado como céu ou inferno. O inferno nada mais é do que a ausência de Deus. Então é o inconsciente. É onde os traumas eles são jogados. Porque veja, quando você tem uma experiência traumática e você deposita uma emoção negativa, ele afunda na inconsciência. Quanto mais forte é o trauma, mais fundo ele vai. E quanto mais fundo ele vai, mais terapia tem que fazer, mais estudos tem que ter para resgatar aquela memória que ficou guardada ali dentro. Então, quando ele fica muito na vertical, ele pode ficar muito preso a um sistema dogmático. Isso daqui também não é muito saudável, porque ele acaba ficando sem muita referência. Ele fica tão preso dentro de si mesmo, dentro das próprias tramas, que ele não consegue interagir. Então, aqui pode nos conduzir a uma personalidade introvertida.
que é muito diferente de um tímido. O introvertido, ele tem capacidade para interação, mas ele opta por não fazê-lo, porque ele acredita que o universo dele é mais interessante do que os outros. Então, veja que andar num equilíbrio é bem complicado, né? Então, quando tratamos essas questões, é aí que começamos a trazer o conteúdo dessa aula de hoje. O que é imprescindível é abraçarmos o que nós sentimos. Veja que isso aqui também pode ser encarado como um indivíduo de braços abertos, certo? E aqui sendo o cardíaco. Veja que todas as escolhas que fazemos, as coisas que acreditamos, os caminhos que tomamos, sempre vai ter uma emoção financiando aquilo. Então isso parte do coração de todas as coisas. É aí que entra a importância de reconhecer, de respeitar, de religar com a essência criadora de tudo que está à nossa volta. Quando fazemos isso, o giro do chakra cardíaco, ele fica no sentido horário, no sentido bacana. Então ele está doando energia. Então veja que aqui eu estou pontuando várias situações para que vocês entendam a essência da importância do ensinamento como esse. Então o primeiro passo é abraçar as escolhas entre o que eu fiz ou o que eu queria ter feito. Eis quem eu sou agora, né? Quem eu sou agora. Então eu volto a minha atenção para este momento. Entre as coisas que poderiam ter dado certo, as coisas que poderiam ter dado errado, entre as coisas que eu aceito, as coisas que eu nego, esse é quem eu sou. Entre as coisas que eu fiz ou que eu queria ter feito, entre as coisas que eu fiz direito ou fiz errado, ainda assim, este é quem eu sou. Então sempre tem que voltar a atenção ao ponto principal, que é este momento, este único momento. E aqui que entra a questão do exercício da meditação. Meditação é um estado de presença plena, onde temos consciência de onde estamos e o que estamos fazendo. Quando você entra nesse estado de consciência plena, veja que o cérebro físico, ele não está muito acostumado, normalmente ele não está acostumado com isso, porque ele está sempre muito distraído com rede social, com conversas levianas, com assuntos rasos, né? Então, aqui entra um aspecto interessante, não é culpar, né? Não é culpar ninguém, falar a culpa é da sociedade, a culpa é da mídia, a culpa... Não, é uma rede de pessoas que estão conformadas. Uns concedem prazer, outros querem prazer. Então, nesse meio tempo aí, negócios acontecem. Dinheiro movimenta aí. Então, infelizmente, é a forma que o homem atual conduz a evolução, entre aspas, né, da sua própria sociedade. Claro que isso está sendo transcendido, né? Mas ainda assim, vejam, quando você para, a mente ela não vai aguentar esse silêncio. Se você parar de ouvir música por um momento, não tô pedindo pra você parar de ouvir para sempre. Parar de ficar vendo televisão, parar de ficar escutando palestra toda hora, parar de ficar ou conversando com uma pessoa, ficar aí, ó, quietinho, deixa eu aqui. O que que eu tô sentindo? O que que eu tô pensando? O que que eu já fiz? O que que eu tô pensando em fazer? Deixa eu pensar em mim aqui. Esse processo incomoda. Então, quando você começa a fazer uma meditação, você começa a entender o quanto que você não se conhece. E tá tudo bem. Tem que começar de algum lugar. Não dá pra gente começar a praticar uma meditação e já esperar que, nossa, né, em um dia eu vou resolver todos os meus problemas. Não, pessoal. Como eu expliquei pra vocês em um outro vídeo, eu já consagro, eu já tô aí buscando isso pelo menos há uns 10 anos e eu ainda sinto que tem muito chão. Então, essa é a graça da vida, é a eternidade. Isso daqui que nós alcançamos é um ínfimo pedaço de um todo. Então aqui entra aquela questão, não é desmerecer a existência de um ser, mas é de entender que ele não é o centro de tudo. Ele é parte de tudo. Então é uma virada de chave. Então, quando nós começamos a desenvolver um estudo em cima dos chakras, por exemplo, passamos a entender onde que está o trauma. E aqui eu estou passando esse conhecimento para vocês, nós estamos passando esse conhecimento para vocês, entendendo que vocês estão buscando um significado, né? Uma forma de se libertar do padrão.
do padrão negativo. Um padrão sempre vai existir. A questão aí é que a gente quer um padrão bom, né? Chega de ficar entrando em roubadas, como se diz. Então, a nível básico aí de introdução, temos o chakra coronário, temos o chakra laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o sacro e o básico. Cada um desses chakras, eles interagem com o ambiente e conosco mesmo de uma forma bem específica. Coronário tem a ver com a conexão entre dimensões. Então, sonhar, imaginar, são ferramentas desse chakra. Mas veja que ele também tem um lado desafiador. A pessoa que é muito sonhadora, ela fantasia, Alice no País das Maravilhas, sai da realidade. O laríngeo, ele é responsável. Eu esqueci do frontal. O frontal. Sabia que eu estava esquecendo de algum. Só não lembrava qual. É, o frontal. Ele é responsável por ver a verdade. Então ele fica na altura da testa. Então sempre dizemos, né, a nível de questão básica, entre a minha opinião e a sua tem uma verdade maior, né? Então entre uma coisa e outra tem algo superior. Então é esse superior que nós temos que buscar. Além de opiniões, uma convicção, uma constatação. E nós chegamos a isso considerando todos os lados. Somamos o que eu acredito, que você acredita, o que ele acredita, então nós vamos chegando mais perto da verdade. Quando eu desconsidero a opinião do outro, eu me afasto. O laríngeo é na garganta, então ele é a comunicação, falar, ouvir. Isso é muito bom, mas a pessoa pode ficar afetada, sempre achar que estão fofocando, falando mal dela, ou ela cair nesses hábitos, fica prejudicado. O cardíaco, amor, né? Quando ele tá com problema, pode falar de um apego, de uma paixão momentânea, né? Plexo solar, altura do estômago, morada do ego. Aqui é onde há a individualidade. Sacro, né? Os órgãos ali embaixo. Então ele fala da cocriação. E o básico, a interação com a matéria, fica na altura do cóccix. Então veja que cada um deles, em seu pleno funcionamento, faz com que o corpo funcione como um todo. Mas, quando um deles está desajustado, veja que um mecanismo que é interessante nos chakras é que vamos imaginar o seguinte: o indivíduo ele começou a ficar muito egoísta. Aqui ele poderia ter sido altruísta, trabalhando pró plexo solar, mas aqui ele está egoísta, então ele está contra o plexo solar. O giro começa a ficar ao contrário, então esse chakra perde energia, porque ele está absorvendo, né? Ele está querendo para si. Então veja que isso já caracteriza apego. Se há apego, há medo. Medo de quê? Medo de perder? Então faz com que ele haja dessa forma? Vejam que interessante. Essa área aqui, ela tem muito a ver com o estômago, né? Aqui. Então, uma pessoa que tem queimação, problema de digestão, gastrite, o que que ela está fazendo? Ela não está conseguindo interagir com as pessoas. Ela está absorvendo tudo para ela. Ela está egoísta. Quando nós falamos egoísta, a pessoa sempre leva para o lado mais pejorativo possível. Mas o que eu digo para vocês? Se eu estou trabalhando numa empresa e eu faço tudo sozinho, porque eles não fazem direito, ou ai, tadinho deles, deixa que eu faço. Eu estou ultrapassando o limite do bom senso. Eu estou me sobrecarregando. Eu não estou vendo a individualidade de cada um e respeitando. Então, o corpo responde, assim como acima, abaixo. Se o meu pensamento é desse jeito, de pegar tudo para mim, meu corpo vai imitar, porque ele se inspira na mente que o conduz, né? Então veja, é um movimento fisiológico ou inconsciente que seja, mas funciona dessa forma. Aí a pessoa pode dizer, eu não acredito, tá? Isso aqui não tá consciente. Não é que ela vai falar, eu vou ficar com gastrite de propósito.
é consequência, causa, efeito. A questão do sacro, ela passa a ficar muito. Eu tô tentando achar uma palavra que não seja tão pesada. Ela passa a ficar. Volto depois dessa daqui. O básico, ela pode ficar com uma relação material muito prejudicada, uma pessoa muito mesquinha. Então, ou ela retém muitos recursos que ela conquistou, ou ela vê a matéria com grande desdém. Veja que desdém, ele pode tanto ser um desprezo de falar, ai, a matéria é suja, porque esse mundo não, é perdido, não pensa mais em Deus, porque, veja, a matéria é parte do todo. Então, excluí-la é o quê? É não ver a verdade, é ver uma fração do que Deus é. Então, se eu vejo uma parte, não vejo um todo, eu fico aí sujeito à má interpretação, né? A interpretar do jeito que eu quero. Então, ou ela despreza a matéria, ou ela se entrega totalmente àquela causa. Isso daí, veja que uma coisa acaba levando a outra, né? A questão do sacro, ela pode ficar uma pessoa mais depravada. Aqui eu estou utilizando exemplos mais intensos, mas veja que uma pessoa muito com uma castidade exagerada, ela não aceita a própria sexualidade, ela não. E veja que aqui, isso aqui vai longe. Quando a gente fala de chakra sacro ou chakra sexual, a pessoa já acha que a gente está falando do ato. Mas não é bem assim. Qualquer forma de me expressar, eu estou utilizando esse chakra. Eu estou aqui escrevendo, expondo uma linha de raciocínio. Estou utilizando ele de alguma forma. Se eu faço um poema, um desenho, faço o almoço daqui a pouco, já está quase na hora. Estou utilizando esse chakra. Da mesma forma que se eu fizer um filho, estou utilizando esse chakra. Então, se eu estou depravado, agindo com depravação, na verdade, né? Um comportamento depravado de uma pessoa que endeusa sexo, ou de uma pessoa com uma castidade excessiva que trata o sexo como algo sujo, perceba que são desarranjos e uma falta de consciência para lidar com uma energia que está aqui. Se a natureza colocou aqui, eu posso não saber o motivo, mas tem um motivo para estar ali. Será que a natureza é tola de ter colocado uma energia dessa? Ai, que energia suja. O que será que é mais fácil? Será que é mais fácil a natureza estar certa e eu não saber para que serve? Ou será que é mais fácil a natureza ter cometido um erro? Eu acho que é mais certo eu afirmar que a natureza fez por uma razão, eu que não sei por quê. Né? Então veja que são extremos, né? Aqui eu utilizei exemplos mais egoístas, mas eu poderia também dizer pessoas que não se posicionam, introvertida, castidade excessiva e desprezo à matéria. Então vejam que tudo isso sempre cabe uma investigação, né? Então não é sempre assim ou sempre assado. Como falar, a dinâmica é vasta. Quanto mais consciência você tem, melhor você consegue perceber aonde está agindo o problema, né? Onde está se manifestando o problema. Então quando você fala do chakra cardíaco, pode ser uma pessoa apaixonada. E aqui, quando eu falo apaixonado, também não leve nesse, falar que se apaixonar é errado, porque. Não, gente, não é isso que eu tô dizendo. Tô falando assim, imagina. Essa foi uma associação que eu escutei numa palestra que foi a melhor que me fez sentido. Os chakras em si, eles têm capacidade de 360 graus. Então, eles alcançam ali pela distância da aura, né? Então, quanto maior a aura da pessoa, mais os chakras alcançam. Pode ser quilômetros, né? Então ele tem capacidade de amar 360. Concorda? 360, imaginando que é um círculo, né? Porque se for uma esfera é muito mais. Então quando você concentra todo esse ponto numa pessoa da família, num cônjuge, num animalzinho doméstico, em alguma coisa, o que você faz? Você pegou toda essa energia e jogou tudo para um lugar. Raio laser. Você machuca. Então isso aqui é o quê? Vem do apego. Então veja que acaba havendo uma correspondência entre os dois, mas existe um chakra que está mais afetado.
E aqui a outra questão pode ser uma pessoa apaixonada ou pode ser uma pessoa negligente. E isso daqui eu percebia que particularmente era um que eu caía muito, questão de negligência. De que é o quê? É acreditar que ser espiritual é você não se apegar a nada nem a ninguém. O problema disso é que você acaba não se comprometendo com nada. Você vê que, o problema é do outro, ele que se vira, ele que vê, ele que sabe, eu não vou ficar me envolvendo com os problemas dele. Então eu tô sendo não, totalmente negligente. Se eu não tô tendo empatia para poder ajudá-lo de alguma forma, eu não tô permitindo que o cardíaco haja. Então, vê, de novo, é difícil, pessoal. De falar, nossa, quanta coisa. É, pois é. Ai, ai. Quisera eu ter uma receita, né? E falar assim, é isso. Eu falar, gente, não é. Porque tem que ter consciência. O laríngeo, a pessoa, ela pode ficar mais tagarela. Então ela fala, 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 mas você vai ver ali. Eu vejo muito isso que eu falava isso pro pessoal da família, né? Eu dizia, nossa, gente, vocês estão mandando um áudio pra mim de 2 minutos, vocês podiam ter resumido em 10 segundos. A pessoa prende tua atenção com uma coisa ali que não leva a lugar algum. Então, aí, pô, meu, resume aí, né? Fala sério, cara. Então, a pessoa, ela não consegue colocar ordem sobre a comunicação. Fica uma coisa muito desmedida. E da mesma forma que ela pode ser tagarela, pode ser uma pessoa muito omissa. Porque, às vezes, uma situação depende da opinião dela. E ela prefere não revelar. Pra não causar conflito, porque ela não quer ficar perdendo tempo dela com aquilo. Então, muitas vezes, a opinião dela deixa de somar a circunstância, o pessoal deixa de ver o todo da situação e com isso acabam tomando uma decisão errada. Então, veja aqui. Claro, não era a intenção dela, ela não tinha consciência de onde isso levaria, mas levou, né? Tanto que, conforme eu já expliquei pra vocês, estudar sobre essas questões dói. Que uma das coisas que me pegou foi o karma futuro, né? Vai chegar 2027, vai ter uma grande onda de pessoas depressivas. Se eu não tiver ali forte para poder dar assistência, se eu tiver distraído com as minhas causas, com as minhas bobagens, eu vou faltar ali. E o que que vai acontecer? A vida contava comigo, eu não tava ali. Então muitas pessoas que teriam a minha ajuda não vão ter. Onde eu tô? Tô perdido ali, distraído com outras coisas. Sou responsável por não estar ali, porque as minhas ações me tiraram de lá. Então perceba que tudo conta. É claro, eu não tô falando que é o caso, mas, né, mas eu tô agora falando sim, eu vejo que nós vamos ter um grande surto aí, né, de pessoas precisando da mente aí. Então a gente tá aqui já fazendo isso, pensando nisso, sabendo disso, né? O frontal, ele pode levar uma pessoa à tirania, porque ele acredita que o que ele pensa é a única verdade que existe no universo. Então isso faz com que ele parta do pressuposto de que ele pode eliminar todo mundo que pensa diferente dele. Hoje em dia isso não acontece mais fisicamente de você ir lá e fazer uma bobagem daquelas, né? Mas você pode o quê? Fazer isso virtualmente. Excluir as pessoas, bloquear as pessoas, acreditar que você tá certo e construir todo um conteúdo que fira a imagem do outro, que às vezes é muito pior do que você ir lá e, né, tirar a vida do coitado, você denigre ele, dependendo, né, se a pessoa é uma figura de autoridade, se ela tem um respeito, entre aspas, da sociedade, se ele ir lá e falar mal do outro, acaba com a vida do outro. Às vezes o outro não consegue outro trabalho, não consegue confiança, não consegue se reerguer mais nessa vida. Então, é complicado quando age dessa forma. E da mesma forma, quando a pessoa pode tanto ser tirana em ver a verdade, ela também pode ter uma constante dúvida. Porque ela nunca valida muito o que ela mesma vê, o que ela acredita. Ela tá vendo, a intuição tá dizendo, meu filho, acorda. Ela, ai, não, vai que eu tô errado, vai que é coisa da minha cabeça. Então, muitas vezes, ela deixa de ter uma comunicação espiritual simplesmente porque ela duvida. Só que veja que essa dúvida, embora normalmente ela seja na boa vontade, porque ela não tem familiaridade com o processo, quer dizer, não é na maldade que ela duvida, mas a dúvida é uma consequência da inconsciência dela. Então, quer dizer, veja, é a mesma coisa do karma futuro, um mecanismo parecido.
não foi na maldade, mas levou até aquele resultado. Então, claro, o peso é diferente, né? Um indivíduo que age com maldade tem um peso muito maior do que aquele que é ingênuo, mas ainda assim, ambas variáveis levaram ao mesmo resultado na equação, né? Então, isso daí tem que ser visto. Ambos são responsabilizados, cada um com um peso diferente. E o coronário, ele pode ser uma pessoa muito, levar uma pessoa muito a ser fantasiosa. Então, uma pessoa que sonha, 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 mas não realiza nada, né? Não tá nem aí pra nada, não. Assim, na verdade, ela tá tão presa dentro do ideal que ela acredita que é o melhor pra ela, que ela se recusa a enxergar a realidade. Então aqui há um desprendimento da realidade. E quando ela não tá nem aí, assim, no sentido dela não cultiva essa energia, ela pode ficar muito cética. Aqui eu acredito que o ceticismo nem é uma palavra ruim, porque veja que a questão do cético é o quê? Aquele que duvida de tudo. Então eu acho que cético não é uma palavra legal para se utilizar aqui. Eu poderia utilizar essa palavra se eu não soubesse o significado dela, né? Mas como eu sei, acho que não cabe essa palavra. Eu vou criar uma associação errada na cabeça de quem está assistindo. Então, ela pode ser fantasiosa, como ela também pode ser. Me ajuda aí, gente. Ela também pode ser, eu não vou dizer ateia, porque falar, poxa, né? Eu tô aqui gravando um vídeo não necessariamente para quem acredita em Deus, né? Mas para quem acredita na espiritualidade. Então, ou ela acredita demais naquilo e se esquece do mundo real, ou ela fica muito descrente. Eu fiquei pensando aqui se eu colocava essa palavra, porque ela entra muito na questão da dúvida, né? Falar, nossa, Eduardo, dúvida e descrença não é a mesma coisa? Ah, acho que não. O descrente, ele não acredita nas coisas. Aquele que tem dúvida, ele pode ver sim ou não, talvez, né? Mas aquele já caiu mais no outro extremo. Então, como eu havia explicado para vocês, de acordo com a problemática que o corpo apresenta, nós conseguimos saber onde está o problema, né? Como eu tinha falado a questão do estômago. Se afeta os órgãos sexuais ou se afeta a forma que a pessoa, por exemplo, ela tem um bloqueio criativo, não gosta de cozinhar, não gosta de desenhar. Veja que não gostar e não saber são coisas diferentes. Então já pode ter uma questão aqui, hemorroida, né? Tem problema ali de evacuação, um problema no básico. Questão cardíaco, pulmão também nessa região aqui, coração acelerado, resfriado, gripe, tagarelo também, né? O resfriado acaba afetando aqui, dor na garganta, qualquer problema ali que afete, frontal, questão de ver a verdade, assim como também rinite, sinusite, labirintite, né? E coronário, dores de cabeça no topo da cabeça, dificuldade, insônia, né? Dificuldade para dormir. Então, a grande questão desse esquema que eu passei para vocês é perceber o seguinte: a natureza, ela tem um mecanismo próprio de funcionar. Nós podemos enxergar isso daqui como leis, como princípios, né? Sei, né? Mas ainda assim funciona quando há consciência, não é? Então, eu sonho, eu vejo, eu comunico, eu sinto, eu me posiciono, eu realizo, eu me comprometo. Então pode ser isso aqui virar uma estrutura de 7 mandamentos? Pode. 10 mandamentos, as 7 pecados capitais, todas as estruturas para poder conscientizar o indivíduo do que? De uma vida reta. Então, quando paramos para perceber tudo isso daqui, o que, que a gente vê lá no fundo da questão? Esse universo tem dono. Isso aqui tá ficando cada vez mais claro. Quanto mais eu vou estudando sobre essas coisas, mais eu vou vendo essa verdade. Agora, quando vemos que existe um dono, não quer dizer que é um ser, um homem que manda em todo mundo. É um todo. Não dá para explicar isso daqui. Então veja que isso daqui se expressa em uma força. Quanto mais consciência você tem dessa força, mais você anda de acordo com ela e você vai junto com o fluxo. Agora, se você começa a andar contra, veja, não foi o ser, não foi Deus que te obrigou a sair do caminho. Isso vem de uma escolha. Que escolha foi essa?
Essa escolha foi construída em cima do quê? De um trauma, de uma experiência que foi vivida, que não foi elaborada, que começou a se ramificar, infectar aquele ser, que foi entortando as ações dele, entortando os pensamentos dele, até que tirou ele do caminho. Então, quando ele sai do caminho, ele escolheu sair da força criadora. Então, ele está sujeito a chuvas e trovoadas. Está sujeito a crise, está sujeito a problema, está sujeito às coisas. Aí fala, é um castigo. Não, não é um castigo. É uma consequência. Toda ação gera uma reação. Então, tudo isso daqui faz eu chegar num ponto para falar para vocês. Para se libertar de comportamentos negativos, de vícios, de problemas, tenham em mente uma coisa: vocês não conseguem fazer isso sozinhos. Percebi também por experiência própria. Você precisa de pessoas que tragam conhecimento para vocês sobre essas questões, vocês fazerem uma análise, uma reflexão. E quando houver mérito o suficiente, quem traz essa ressignificação é Deus dentro de vocês, através de uma epifania. Fala, Jesus, agora entendi. Meu Deus, né? Abrir os olhos de verdade, olhar as coisas como elas são, enxergar que essa vida não é só nossa mesmo, que tudo que fazemos impacta um todo. Então temos que nos comprometer com a vida. Então, ressignificar e trazer uma cura é possível, mas ela exige um alto grau de comprometimento. Então percebam uma coisa muito importante aqui, que só estou falando para vocês para que vocês entendam e comparem daqui para frente. Todos esses anos que eu estou aqui trazendo conteúdo para vocês com a ajuda da espiritualidade, em nenhum momento vocês viram eu oferecendo alguma coisa para vocês. Ah, um curso, ah, um negócio, vamos fazer um negócio ali. Não. Porque o interesse é na consciência que vocês estão tendo sobre o processo. Então, se eu tivesse algum interesse pessoal, vocês poderiam muito bem falar, tem alguma coisa errada, né? Mas como não é esse o caso, eu trago esse discernimento para vocês em relação a esse canal, em relação a qualquer outro canal que vocês estiverem assistindo. Porque, por exemplo, quando eu vejo palestras da Nova Acrópole, da Luciliana Galvão, às vezes ela faz um merchan ali, mas você vê que o quê? A maioria das coisas é filantrópico, é doação, é caridade. Qual é o interesse deles ali? Somos nós. Não é o que eles vão ganhar, não é com isso, financeiramente falando. Então fiquem muito espertos com essa questão de canais, de pessoas influenciando vocês. Comecem a enxergar que a influência existe. A pessoa fala, ah, o influencer falou, ele não é responsável pelo que eu faço. Ele é, sim. E foi uma das coisas que a espiritualidade também já pegou no meu pé com isso. Você para de colocar vídeo pra gravar e falar o que vier na tua cabeça aleatoriamente. Não, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma ordem. Mesmo que seja um discutando, tem um discutando, vai impactar a vida dele. Então presta atenção, cara. Então, pessoal, questionem. Questionem num bom sentido. Analisem. Vejam bem o que vocês estão seguindo, o que vocês estão tomando como verdade. Porque mesmo que você não tenha consciência sobre a semente que você está cultivando, ela está crescendo. Onde ela vai te levar? Então tem que pensar nisso. Ok? Bom, pessoal, eu agradeço pelo tempo de vocês. Fica aí convite para assistir os nossos outros vídeos. E até a próxima.